Toda grande obra de arte guarda segredos, uma filosofia oculta pulsando em seu cerne. Para desvendá-los, é preciso mais que ver. É preciso entrar na mente de quem a criou, buscar a compreensão profunda de seus dilemas e visões de mundo. Prepare-se para ver além da superfície. Vamos nessa? A gente costuma pensar no poder como algo visível, né? A força de um rei, a lei de um governo. Mas e se o poder mais profundo fosse outro? Um poder que não se vê, que se infiltra no nosso dia a dia, que molda como a gente se senta, como a gente anda, o que a gente pensa. Essa é a jornada que Michel Foucault nos convida a fazer em sua obra, Vigiar e Punir. Uma jornada, eu diria, bem inquietante. Então, a grande questão é essa. Como foi que o poder ficou invisível? Como é que a gente saiu de uma época de punições públicas, daquele espetáculo de força, para um tipo de controle que é bem mais sutil, mas talvez muito mais eficaz? É Foucault quem nos dá a chave para a gente tentar entender essa máquina, esses engrenagens que operam no escuro e que no fim das contas nos moldam. Para entender essa mudança, Foucault nos leva de volta no tempo. Antigamente, a punição era um teatro de horror. O corpo do condenado era o palco, onde o poder do rei se exibia com toda a sua brutalidade. Mas aí, algo muda, lá pelo século XVIII. A punição se esconde, ela se torna humana. Sai de cena o corpo e entra a alma. O objetivo agora não é mais quebrar os ossos, mas corrigir a mente, endireitar o espírito. E é aí que está o pulo do gato. Isso não foi só um gesto de bondade. Foi, na verdade, o começo de um controle muito mais íntimo, muito mais profundo. E a primeira peça desse quebra-cabeça, a primeira grande pista que Foucault nos mostra, olha que curioso, não é um livro de leis, não é um discurso de um rei, é uma planta de um prédio, um projeto de arquitetura que, sem que ninguém percebesse, mudou as regras do jogo do poder para sempre. Esse projeto se chama Panóptico. Foi pensado por um filósofo, Jeremy Bentham, para ser uma prisão modelo. Mas Foucault viu ali algo muito maior. Ele viu a metáfora perfeita da sociedade moderna. A ideia é genial e, ao mesmo tempo, assustadora. Pense comigo, uma construção em anel com as celas voltadas para dentro. E no centro, uma torre de vigilância. De lá, um único guarda pode ver todo mundo. Mas quem está na cela nunca sabe, nunca tem certeza se está sendo observado naquele exato momento. O que isso gera? Uma vigilância constante, que vem de dentro para fora. É aqui que está a genialidade e a perversidade do panóptico. O poder deixa de ser uma coisa externa, uma corrente, uma grade. Ele se torna um sentimento. A pessoa na cela sabe que pode ser vista a qualquer momento, mas não sabe quando. E essa incerteza faz com que ela comece a se policiar. Ela mesma passa a agir como o guarda mandaria. O poder foi internalizado. Cada um vira o seu próprio vigia. É a autodisciplina em sua forma mais pura. Agora, o grande salto de Foucault foi perceber que essa lógica não ficou presa dentro dos muros da prisão. De jeito nenhum. Esse modelo, essa ideia de vigilância constante, se espalhou. Foi como um projeto que deu muito certo e começou a ser copiado em todo lugar. Nas escolas, nos hospitais, nas fábricas, com um objetivo claro: criar corpos, criar pessoas que sejam ao mesmo tempo produtivas e obedientes. E o resultado disso é o que ele chamou de corpos dóceis. Pense bem, não é um corpo fraco, é o contrário. É um corpo que foi treinado para ser útil, para ser eficiente, mas também para ser submisso, para seguir as regras. É um poder que atua nos pequenos detalhes, nos gestos, nos horários, na organização do espaço. Foucault chama isso de microfísica do poder, uma teia fininha, quase invisível, que nos envolve e nos ensina como agir, sem que a gente nem se dê conta. Basta olhar para a nossa rotina, não é? O sino da escola, o apito da fábrica, a sirene do quartel, todos marcando o tempo, ditando o ritmo. O poder disciplinar organiza o espaço, divide o tempo, controla cada movimento. A escola, a fábrica, o exército, no fundo todos operam com essa mesma lógica. Uma lógica de padronização, de treinamento, de criar um padrão de normalidade para que os corpos se encaixem perfeitamente nas necessidades do sistema. Mas ainda falta a peça final, talvez a mais engenhosa de todas. E se o poder não funcionasse só dizendo não? E se a sua maior força fosse, na verdade, nos fazer dizer sim? Foucault argumenta que o poder moderno não reprime a verdade, ele a produz. Ele nos incentiva, quase nos obriga a falar sobre nós mesmos, a confessar, a criar uma verdade sobre quem somos. E isso nos leva a uma das ideias mais famosas dele,
O poder não é algo que alguém tem como se fosse um objeto. É uma relação, uma rede que conecta todo mundo. E é nessa rede que se produz o que a gente chama de conhecimento, de verdade. E no fim do processo, é nessa rede que as nossas próprias identidades são forjadas. E a gente vê isso funcionando o tempo todo. Na escola, a prova nos transforma no bom aluno ou no aluno com dificuldade. No consultório, o diagnóstico médico nos define como o paciente. Na delegacia, a confissão nos carimba como o criminoso. São todas tecnologias que nos fazem produzir uma verdade sobre nós mesmos. E ao produzir essa verdade, a gente se encaixa numa caixinha, num rótulo que nos normaliza e, claro, nos torna mais fáceis de governar. No fim das contas, a sensação de ler Foucault não é a de encontrar respostas prontas. É bem o contrário. Ele não nos entrega um mapa da saída. Ele nos entrega uma lanterna e uma lupa. Ele é como o detetive que expôs o mecanismo, que mostrou como a máquina funciona. E agora, a tarefa de investigar o poder no nosso próprio mundo, essa tarefa é nossa. E quais são as ferramentas que ele nos deixa? Primeiro, a de sempre desconfiar do que é vendido como normal. Segundo, a de procurar pelas relações de poder que se escondem nas coisas mais banais do dia a dia. Terceiro, a de entender que conhecimento e poder andam sempre de mãos dadas. E por fim, a mais importante, enxergar a liberdade não como um lugar aonde se chega, mas como uma prática, uma atitude crítica que precisa ser renovada todos os dias. Por isso que Vigiar e Punir é um livro que nunca envelhece. Não é sobre o passado, é sobre o presente, é um alerta. E ele termina nos deixando com aquela pergunta clássica que agora ganha um peso todo novo. Uma pergunta que ecoa na nossa sociedade de câmeras, de redes sociais, de dados. Em um mundo onde todos vigiam e são vigiados, quem, afinal, vigia os vigias? E assim, mais uma vez, mergulhamos nas profundezas de uma obra, não apenas para apreciá-la, mas para desvendar a questão filosófica que pulsa em seu cerne. Se você também anseia por essa visão que transcende o óbvio, por mergulhos filosóficos que expandem a mente, então inscreva-se no canal e ative o sininho. Assim, você não perderá nossas próximas análises e juntos continuaremos a desvendar os significados ocultos que a arte nos oferece. Até a próxima!